E aí, gente, tô por aqui de novo. Eu sou o Fabito, para quem não me conhece, e nesse vídeo eu quero falar com vocês um assunto polêmico. Ao que parece agora, nesses tempos modernos, com tantas formas de relacionamento, parece que as pessoas estão com uma certa dificuldade em se relacionar. Conversando com vários amigos sobre esse assunto, eu achei que fosse uma pauta interessante para trazer aqui para vocês. Será que já acabou esse negócio de amor romântico que as pessoas acreditavam que existia? E por último, para finalizar o vídeo, eu trouxe uma coisa que eu sei que todo mundo que gosta, ninguém assume, mas gosta, que é escutar a história dos embustes das pessoas. Então eu trouxe uma seleção de histórias que me mandaram, alguns amigos meus colaboraram com esse vídeo, e eu vou contar uma história minha de um embuste que vocês nem imaginam. Então assiste até o final do vídeo e roda a vinheta. Antes de tudo, vocês já sabem, se inscrevam aqui no canal, clique aqui embaixo em gostei e vamos a um assunto complicado, polêmico. Sempre está nas rodas de conversa, eu tenho certeza, na sua roda de amigos, vocês sempre conversam sobre esse assunto. Quem hoje em dia não tem, ou teve, ou escutou alguém que está tentando se relacionar, conhece pessoas, por fim das contas, é um embuste. A pessoa estava disfarçada todo o tempo, fingindo que tinha interesse em você. Agora, gente, o que está acontecendo? Será que as pessoas elas estão desaprendendo a se relacionar? O que é? A gente sabe que de um tempo para cá as formas de se relacionar elas mudaram muito. Se a gente pegar os anos 60, por exemplo, que foram 60 anos atrás, a gente pode ver que as coisas eram bem diferentes de hoje em dia. E eu acho que essas mudanças na forma de se relacionar nessas últimas décadas, elas também ajudaram muito, foram importantes para a desconstrução do amor romântico estilo contos de fadas, né? As pessoas, elas antes, muito mais que agora, elas acreditavam que ia chegar um príncipe encantado que resgata ela, resolver todos os problemas dela, mas a gente sabe que as coisas são bem diferentes disso. Então hoje a gente já sabe que grande parte das pessoas, não todas, sabem que tá ok a gente ter 30 anos e ainda tá solteiro, não ter filho, ou não estar em relacionamento. O empoderamento das mulheres foi muito importante para mudar essa visão de relacionamento, principalmente heterossexual, do que realmente era o certo acontecer. E hoje a gente vê que existem muitas formas de se relacionar que realmente funcionam. Monogamia, poligamia, relacionamento aberto, relacionamento fechado, um na frente, um por trás, um por cima, um por baixo. Lógico que existem muitos tabus ainda, coisas que a gente precisa desconstruir e conversar aqui sobre. Mas voltando para o X da questão, que é a forma como as pessoas têm se relacionado e que a gente pode observar muito de perto, aliás, além desse monte de opção de forma de relacionamento, também a gente teve grandes alterações culturais. E assim, uma coisa que, na minha opinião, tem influenciado muito também é o mundo digital e como as pessoas têm facilidade de se relacionar de formas diferentes através da internet ou de aplicativos. A gente sabe que se relacionar através de um aplicativo ficou muito mais fácil, mas também muito mais descartável e superficial. Eu não estou condenando os apps de encontros aqui, tá? Eu não quero criar haters na internet. E eu realmente vejo os aplicativos de encontro como uma forma legal de se relacionar. Mas talvez seja um exemplo de dualidade. Eu já percebi que existem 3 tipos de pessoas. As ardilosas, os embustes, né? Que são os embustes. Tem também aquelas pessoas que não são esclarecidas, elas não sabem o que elas estão querendo ali. Elas estão ali e só estão ali, ó. Conversa com um, conversa com o outro, não sabe se quer um relacionamento, não sabe se você quer só um encontro casual. Tem aquelas também, que eu tiro o chapéu para elas, que são aquelas que vão direto ao ponto. Falam, são bem esclarecidas, sabem o que querem e falam o que esperam. Se quer algo casual, já fala. E funciona, eu não julgo. Eu acho que é uma coisa rápida, sem compromisso, e você vai saciar suas vontades. Tudo bem, as pessoas às vezes têm um período da vida delas que elas não querem um relacionamento sério. Mas vou levantar uma questão aqui para vocês. Será que existe um perigo por trás do casual? Será que depois de um tempo as pessoas podem ter uma certa dificuldade a voltar a se relacionar? O que vocês acham sobre isso? Comentem aqui, digam e por favor, não quero haters. Não me xinguem, é só a minha opinião. Mas a gente sabe que o grande X da questão é a gente ter que lidar com outras pessoas que têm uma outra criação, uma outra forma de enxergar o mundo, e aí que está a grande dificuldade de se relacionar. E se relacionar com os outros hoje em dia tem se tornado um verdadeiro exercício de sanidade mental.
Porque muitas vezes as pessoas acabam se tornando aquilo do que elas fugiam. A pessoa acaba se tornando um embuste. Então, gente, não tem outra forma de se relacionar senão com comunicação. Diálogo é tudo. Pode colocar aqui na tela em letras garrafais até. E você que já foi, que se considera um embuste ainda hoje em dia, dá a mãozinha aqui para mim. Senta aqui, puxa uma cadeira. Vamos falar sobre responsabilidade emocional. A gente precisa falar sobre esse assunto, porque responsabilidade emocional é uma coisa que, se as pessoas tivessem um pouquinho mais, metade dos nossos problemas já estão resolvidos. Responsabilidade emocional não é nada mais do que você ter responsabilidade sobre suas ações e como elas afetam as pessoas que estão se relacionando com você. Pode ser por uma amizade, pode ser por um relacionamento amoroso, mas é importante as pessoas terem uma troca, saberem o que esperar uma da outra. A gente tem que lembrar que tem uma pessoa de carne e osso do outro lado do relacionamento que a gente está tendo com alguém. E eu acho que a sinceridade tem que começar primeiro dentro da gente. É importante você saber quais são os seus objetivos com o relacionamento. Aliás, muitos embustes, e eu não tô livrando a barra de vocês não, hein? Eles acabam não sabendo se relacionar, talvez por um medo, uma insegurança, um trauma de um relacionamento passado. E claro, também existe aquela espécime de embuste, que é realmente o tipo de pessoa que precisa de uma ajuda psicológica extra, que tem muito problema com o egocentrismo, não sabe o que é reciprocidade em um relacionamento, e esse é o verdadeiro, o famoso Chernobyl, boy lixo ou embuste. Gente, quem não conhece o embuste? Quem já não conheceu o embuste? Quem já não saiu com o embuste? E eu acho que existem até alguns sinais que são bons a gente ficar esperto para identificar esses embustes logo de cara. E eu juntei aqui e pedi para umas pessoas me mandarem características de embustes. Vocês identificam algum desses? Demora o dia inteiro, passa dias sem responder e diz que esqueceu ou que teve que trabalhar muito. Ou responde monossilábico ou manda somente um emoji. Aqueles que mandam só um sorrisinho. Nunca tem tempo para te ver no fim de semana ou sempre tem algum compromisso com a família. Arruma algum motivo para terminar perto do carnaval. Esse é clássico. Esse todo ano a gente fica sabendo de alguém que aconteceu isso, não fica? Vocês não sabem? Marca de sair e simplesmente some. Também isso acontece muito. Machista conservador que implica com suas roupas, seu comportamento. Te chama dele no sentido possessivo. Também isso daí é bem perigoso. E vai longe essa lista, gente. Eu não vou nem continuar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, gente, esses são os principais sinais. Se você identificou, já sai correndo, que é embuste. E agora chegou aquele momento que todo mundo adora. Ninguém assume, mas todo mundo adora, que é escutar histórias de embuste dos outros. Então eu reuni aqui algumas histórias para vocês que as pessoas me enviaram. E eu vou colocar para vocês escutarem. Está o puro creme do milho, tá? Vocês vão amar. Bom, e o meu caso com o embuste, que mais eu lembro e hoje eu dou risada, foi um de um boy que eu namorei por um tempo curto. E eu não achei que ele era embuste no começo. Era uma belezinha e tal. Tava indo tudo bem, a gente não brigou, nada. Daí do nada ele sumiu e reapareceu com um papo estranho e largou, assim, sem motivo nenhum. Daí passou um tempo, eu tava no Insta, ele tava comemorando 1 ano de namoro. Eu descobri que ele namorava comigo e com a menina dele ao mesmo tempo. Nossa, fiquei super de cara, porque jamais esperava. É, realmente. E esse é um clássico tipo de embuste. Esse é o verdadeiro Chernobyl, que namora, mantém uma amante e faz a amante acreditar que ela, na verdade, ela que tem um relacionamento com ele. Foi o seguinte, essa história aí. Eu conheci esse menino na balada, né, pra variar. E aí eu achei ele muito bonito, muito legal, assim, a gente ficou no começo. Quando a gente se viu, depois a gente se perdeu, assim, não se viu mais lá no meio. E pro final a gente se reencontrou, ficou de novo, e aí ficamos até o final. Na hora de ir embora, ele me convidou pra ir pra casa dele. E eu fui, falei, vou, né, tá bom. Fazer alguma coisa de diferente, né. Beleza, a gente ficou o dia lá, tarde, e acho que a tardezinha, a gente tava conversando na cama, ele começou a me elogiar, começou a falar um monte de coisa, e do nada ele soltou um, você quer namorar comigo?
Tá, o boy, no dia seguinte que conheceu a pessoa, pediu em namoro. E aí eu fiquei assim, confuso, né? Eu, lógico, nunca imaginei que assim, ele ia falar isso pra uma pessoa que ele acabou de conhecer. Então, eu aceitei. Também você fez um movimento arriscado aí, digamos assim, né? Na brincadeira eu aceitei. Falei assim, tá bom. Beleza, acabou o assunto, né? Aí mais à noite a gente tava vendo alguma coisa, eu acho, no sofá juntos. E eu fui responder umas mensagens e tinha um menino lá que me mandou uma mensagem, eu fui responder. Ele viu e ele surtou, porque ele ficou muito indignado, assim, do namorado dele tá fazendo isso na cara dele, né? Aí a hora que ele falou isso, eu falei assim, que? Como assim, seu namorado? Ele falou assim, você acabou de aceitar meu pedido de namoro, sabe? Você faz isso logo no começo do namoro. E eu assim, fulano, eu juro que eu não achei que você tava falando sério, juro. Eu falei assim, porque eu, ao pensar isso, logo eu achei que era uma brincadeira e já entrei na brincadeira, porque a gente acabou de se conhecer. Como que você pede alguém que você acabou de conhecer em namoro? Realmente. Esse já é o embuste desesperado. Ele quer um relacionamento. No dia seguinte que ele conheceu a pessoa, ele foi dormir na casa do cara. No dia seguinte o cara pediu ele em namoro. Ou seja, né? Equilíbrio emocional também tá faltando um pouco aí, hein, amigo? E agora, o último caso enviado. O amigo misterioso número 3 aqui, vamos lá. Bom, então a minha história de embuste, ela simultaneamente também é o meu primeiro grande amor, vamos dizer assim. E aí eu fui numa festa de um aniversário de uma amiga de infância da minha mãe, obrigado pela minha família, e lá eu conheci, né, esse menino. E aí lá rolou uma química muito forte de olhares e pau e tal. Aí a amiga dele, que por sinal era amiga da minha mãe também, essa amiga de infância, ela veio conversar comigo, né, e falar, ó, a gente percebeu que tá rolando uma coisa, e aí a gente quer saber se você tá afim e tal. E minha irmã também conversou comigo, falou, você quer? Eu falei, eu quero. E aí eles fizeram o maior estratagema na festa, sabe? Tiraram as pessoas da minha família, pediram pra ir na cidade comprar alguma coisa, inventaram uma história pra gente poder ficar. E esse caso já é um pouco mais avançado. Além da história do embuste, ainda tem a história da família não saber que ele estava ficando com alguém na festa. Fiquei, gostei. Foi incrível, assim, uma sensação que demorou muito tempo pra eu esquecer. E aí, o menino, né, ele queria sair mais, me conhecer. Só que aí eu passei o número, e aí já começou as cagadas, porque eu passei o número da minha mãe, ao invés de passar o meu celular, passei o número do celular da minha mãe. Ele mandou mensagem pra minha mãe. E aí minha irmã que me salvou, que falou que era um crush dela. E aí, nós começamos a sair mais vezes. E aí, eu comecei a achar estranho que no fim, a gente saía durante a semana, e nos fins de semana ele sempre inventava uma desculpa. Do tipo, ai, minha irmã, o bebezinho da minha irmã nasceu, ai, minha mãe tá doente, não sei o quê. Aí tá, aí num desses fins de semana, eu fui pra casa dos meus primos, que eu ia pra lá pra gente jogar videogame e tudo mais. E aí o meu primo falou assim, eu vou numa festa, né, eu não vou poder hoje. E aí, papo vai, papo vem, eu conto pra esse meu primo, né, E aí eu descobri que eu estudava com o meu primo, eu tava começando a faculdade, tava no meio da faculdade, né, mais ou menos, e ele era repetente, tava terminando o ensino médio. E que a festa que o meu primo ia, na verdade, era na casa do Só que o pai não ficava de fim de semana. Então ele dava festas na casa dele de fim de semana e chamava, nossa, a bicharada toda, né? E aí eu comecei a descobrir todas as mentiras, que na verdade ele me enganava super. E provavelmente devia me trair também. Esse é o boy vida dupla. Meu Deus do céu. Outro tipo de embuste muito frequente, ou também conhecido como 007, porque você não tem nem como saber se o nome dele é realmente aquele que ele diz. Meu Deus do céu. Realmente, e eu vou contar agora uma história que aconteceu comigo,
como se fosse aqueles programas do Discovery Channel, tá? Eu estava saindo com um cara, já fazia uns 2 meses mais ou menos, e assim, a gente tinha um relacionamento, a gente ia em lugares públicos, saía, eu ia na casa, no quarto dele, nunca tinha ninguém na casa dele. E esse era o máximo de relacionamento que a gente tinha, encontros esporádicos. Ao longo desses 2 meses, os 2 meses foram se passando, e eu fui percebendo, né, que ele não falava muito da família dele, não falava muito dos amigos dele, não me apresentou pra ninguém. Tudo bem, né, 2 meses de relacionamento, né, pouco tempo ainda. Aí ele começou a desaparecer, não podia me ver no fim de semana. Nossos encontros antes eram esporádicos, né, não especificamente no fim de semana, era durante a semana também, horários aleatórios. E aí foi esfriando, eu terminei com ele e ok, né, vida que segue, se passaram vários anos. E aí, gente, um amigo novo que eu tinha, a gente estava falando sobre histórias do passado, embustes, né? Pessoas que somem, que desaparecem. Aí eu citei essa história e falei o nome da pessoa. Como nós morávamos numa cidade pequena, as pessoas geralmente se conheciam, ele falou assim, nossa, não acredito. Eu namorei esse cara muitos anos atrás, ele realmente é muito escroto, me enganava, tudo mais. Aí eu falei, realmente, ele era bem estranho mesmo, né? Pois aí, o que aconteceu? A gente foi fazer os cálculos. Quando era mais ou menos a época que você namorou com ele e tal. E aí, eu descobri que, na verdade, durante os 2 meses que a gente saiu, eu era o amante e não sabia. Ou seja, gente, vocês podem ver que esse tipo de história é muito mais frequente do que a gente imagina. E ainda bem que de um tempo para cá as pessoas têm tomado consciência, têm conseguido identificar esses tipos de relacionamento e saem fora antes de se tornar um tipo de relacionamento abusivo. Então, os jovens eles têm se distanciado cada vez mais desse tipo de relacionamento amoroso dos contos de fada e buscam um relacionamento real, onde possa ter uma reciprocidade. Então, jovens do meu Brasil, jovens e velhinhos embustes do meu Brasil, por favor, aprendam a se comunicar, a se relacionar. A gente já tem muito embuste por aí. E você tem alguma história absurda de embuste? Compartilha aqui nos comentários. Eu adoro ler esses tipos de história. E sabe aquele amigo que está precisando escutar isso? Ou alguém que você está querendo dar uma indireta? Compartilha esse vídeo, comente aqui embaixo, clique em gostei e a gente se vê em breve semana que vem.